Boa noite para vocês aqui também no Facebook e no Instagram. Cheguem aí, participe conosco. Hoje vamos falar sobre Jeremias, capítulo 18, à luz do hebraico. Vai ser muito interessante. Temos muitas informações aqui para passar para vocês. Silvio Menezes, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mande aqui o aviãozinho para outras pessoas que você sabe que quer estar conosco também aprendendo, desvendando aí Jeremias, capítulo 18, pelas suas raízes hebraicas. É muito interessante esse tema. Para quem está comigo aqui no YouTube e Facebook, eu vou mostrar um videozinho lá para vocês, tá? Que no Instagram não tem jeito. Então, vamos começar, né? Para quem não me conhece, tem muitas pessoas que estão chegando aí novos no canal, tá? Eu me chamo Luciana Gomes da Silva, eu tenho já alguns livros publicados, tá? Falando do Antigo Testamento, é uma das minhas especialidades, estudar o Antigo Testamento. Boa noite, Márcia Regina, minha aluna, Deus abençoe. E durante muitos anos da minha vida, Ana Lúcia, Deus abençoe, boa noite, eu venho me dedicando ao estudo do Antigo Testamento, né? Confesso que não consigo sair do Antigo Testamento. Quando eu acho que eu consegui entender algumas coisas, tem muito mais coisas ainda para serem escavadas ali dentro dessa beleza do Antigo Testamento. Eu sou bacharel em teologia, tá? Me formei lá nos Estados Unidos, fiz aconselhamento cristão, não sou pastor, assim, atuante na igreja, tá? Apesar de que o meu bacharel é bacharel em teologia pastoral, então a minha palavra tem um pouquinho aí de aconselhamento por causa disso, e estudamos hebraico também, cultura e contexto judaico, que ajuda muito na interpretação dos textos da Bíblia. Me falem se vocês estão ouvindo bem, para começarmos a nossa aula aqui, falarmos do nosso tema hoje, tá bom? Boa noite para vocês que entraram aí. É recorrente, né, as pessoas pensarem que nós não precisamos aprender sobre o Deus do Antigo Testamento, não vai fazer diferença, nós somos da graça, é um novo tempo. Mas Deus, ele não mudou, tá? Lembre-se disso, Deus não mudou. Mudou-se a dispensação que nós estamos vivendo, mas Deus continua sendo o mesmo. Cristiane Alanças, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda. O que mudou para nós é a dispensação, tá? Nós entendemos na teologia que existem algumas dispensações, uns dizem que são 5, outros dizem que são 7, dependendo aí da linha teológica, mas nós sabemos que estamos na dispensação da graça, tá? Isso tem que ser bem claro na nossa mente quando nós estudamos, tá? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, tá? Já falei sobre isso, então nós precisamos parar de pensar aí no Deus do Antigo Testamento dessa forma equivocada, né? Deus é o mesmo. E o que vamos aprender hoje, então? Vamos aprender um pouco sobre Deus. Quem é Deus? Né? Quem é Deus? Baseado no texto de Jeremias 18, o Deus do profeta ali. Quem é aquele Deus revelado ali? Quem é esse profeta Jeremias e quem somos nós? Tudo isso nós vamos escavar lendo o capítulo 18, versículo 1, 2 e 3, tá? Pegue a sua Bíblia e vem aí. Então, Jeremias 18 é um texto muito lido, muito falado nas igrejas, tá? O vaso nas mãos do oleiro, quem é que nunca já ouviu? Aí, nunca ouviu tantos e tantas pregações, tá? Falando sobre isso. E nós vamos pontuar, então, nesse texto, algumas coisas importantes, bem importantes mesmo, tá? Coisas importantes para você saber. E aí a gente vai caminhar lá no finalzinho, eu vou trazer a informação mais importante, que é para vocês ficarem comigo até o final, tá? Lá no finalzinho eu vou trazer a palavra hebraica, que é tão importante nesse texto, tá? Que vai fazer você olhar para esse texto de forma diferente. As raízes hebraicas são o tema desta semana, tá? Nós temos essa live de hoje e depois sexta e sábado também dentro desse
tema em raízes hebraicas. Quando nós olhamos, então, para Jeremias 18, nós vemos o profeta, tá? O profeta entendendo o que Deus estava falando. Ele estava entendendo a mente de Deus. Tá? Ele precisou entender para poder revelar ao povo, né? Interessante isso. Jeremias, capítulo 18, diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Então desci, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Primeiro, Deus precisa mostrar para o profeta, Miriam, a paz do Senhor, mostrar para o profeta, para que o profeta, então, pudesse falar ao povo. Função do profeta, ouvir de Deus, falar para o povo. E a função do sacerdote? Pegar do povo e levar para Deus. Então, existe essa diferença. O sacerdote pega do povo e leva para Deus o pedido de perdão, as súplicas, né, ali nos sacrifícios. E o que o profeta faz? Ouve de Deus e entrega para o povo. Muitas pessoas não têm essa diferenciação aí nas funções, né, de sacerdote, de profeta, mas anota aí: profeta é de Deus para o povo, sacerdote do povo para Deus. Entendendo isso, vamos entender muitos textos bíblicos. Então, o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas, algo muito familiar ali no Antigo Testamento, porque o que mais se acha na arqueologia bíblica são vasos. O que mais se acha na arqueologia são vasos. Vasos de todos os tipos e todos os formatos. Então, o oleiro trabalhando em sua obra, a graça e a paz, Misael, meu aluno, tá? E entendendo, então, esse oleiro trabalhando nas rodas, entende-se o que Deus queria mostrar para ele, tá? Primeira coisa que nós entendemos aqui, quem é Deus. Ele foi e viu o oleiro trabalhando. O oleiro, ele tem domínio. São duas pedras colocadas uma em cima da outra. Depois, no final, vou rodar um vídeo aqui no YouTube, no Facebook, para vocês verem. Eu consegui um pedacinho de um vídeo que explica isso. Eu vou deixar nos stories aqui do Instagram depois da live, esse vídeo. Mostrando um homem trabalhando. Ele roda aquela roda, ela começa a movimentar por si só e ele começa a trabalhar. Então, existe ali uma soberania do oleiro sobre o barro. Ele controla ali a velocidade, ele controla tudo. Ele controla que tipo de vaso vai fazer, se é grande, se é pequeno. Ele controla, o oleiro controla. Então, aprendemos de Deus, a primeira premissa aqui, que Deus é soberano. Romanos também fala sobre isso. Quem é o vaso para reclamar com o oleiro? O que o Senhor está fazendo? Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, que Deus é soberano, tá? E existe um grande dilema ainda em pensarmos, não preciso estudar a Bíblia para Deus me revelar. Eu consigo ler aqui e entender que Deus é soberano. Já já eu vou chegar na parte da arqueologia e da geografia para mostrar para você e provar para você que muitas coisas Deus pode sim e vai revelar. É a palavra revelada de Deus. Mas existe aquela que você, estudando, você ganha e acrescenta. Tinha um pastor que falava comigo assim: o feijão é o alimento, mas quão bom é acrescentar o bacon no feijão. Então, uma informação a mais é o bacon do feijão, e vocês deixam aí para mim um glória a Deus, aleluia. Nós já aprendemos aqui, né, que vamos extrair mais do texto se nós cavarmos mais fundo, tá? Então, eu vou colocar nos stories depois esse vídeo aí. Então, quando eu leio, eu pego a Bíblia, sei lá, a Bíblia Champlin, a Bíblia Thompson, a Bíblia Shedd, e vou pregar. Aí eu vou e leio o rodapé daquela Bíblia. Eu leio ali o rodapé da Bíblia. Eu vou estar extraindo o máximo daquele texto? Não. Tá? Posso e consigo pregar naquele texto? Consegue.
mas você não vai estar extraindo o máximo daquele texto. E eu insisto em dizer, tá? Devemos olhar, tá? E pensar, eu preciso examinar mais fundo. Eu preciso entender um pouco mais. Eu preciso questionar nos textos bíblicos o porquê, o para quê, tá? E por que nós não vamos dar esse passo aí em direção ao conhecimento bíblico na íntegra? Tá? Mas, né, nós estamos fazendo isso aqui hoje, tá bom? Tem muita gente que gosta daquele conteúdo uau, né? Glória a Deus, Cristiane, glória a Jesus. Aquele conteúdo uau que eu falo aqui é aquilo que eu te mostro e revelo, você fala assim, uau, e pronto, acabou, tá? Não é isso, né? Nós precisamos criar raízes, vencer as barreiras herdadas aí de gerações em gerações que nos dizem que vai ser em latim e você ouça e entenda só o que a homilia te dizer. Mas não é bem assim. Nós precisamos crescer na graça e crescer no conhecimento. Graça e conhecimento. Tá? Deus revela, revela. Deus pode te revelar a necessidade da igreja, revela. Revela para o mais simples, até para uma criança. Tá? Deus revela sim. Mas estudar arqueologia, estudar, examinar, pesquisar é com você, tá? Isso aí Deus já te deu as ferramentas. Deus já te deu as ferramentas. Tá? Você é correr atrás de aprender. Então, Jeremias vai. Boa noite, Flor, Deus abençoe. Então, Jeremias vai, desce, ele sai do lugar que ele estava, ele vai lá olhar o que Deus mandou ele olhar. Então, existe a palavra? Existe. Deus poderia trazer a mesma mensagem sem que ele precisasse descer lá? Poderia. Mas ele foi, se levantou. Tem uma responsabilidade pessoal sobre os nossos ombros. Nós, como igreja de Cristo, precisamos entender isso. E lá eu te farei olhar, tá? Desce lá, analisa, entenda o que aquele homem está fazendo. Veja, examine, olha, vai lá e olha o que o olheiro está dizendo, tá? Para falar de Jeremias aqui, eu vou dar um exemplo para a gente, e já já nós vamos falar quem é Jeremias, tá? Muitas pessoas não sabem, mas Jeremias, ele é um levita, e eu já vou explicar os textos bíblicos, mostrar para vocês. Tá? Ele não era só um profeta, ele era um profeta levita. Olha que interessante, tá? Então, um certo pregador, vou dar uma ilustração aqui para vocês. Um pregador, ele sempre pregava na aldeia, e aí, quando estava muito ruim ali naquela aldeia, havia alguma confusão, alguma milícia ali, o povo não ia. E ele já tinha mensagem, e ele pregava com a mesma dinâmica, ele pregava sozinho, ele pregava de forma espetacular. E o povo ficava sabendo, olha, você está pregando sozinho. Não pregue, no dia que os irmãos não for, não pregue. Ele falou assim, mas eu estou ouvindo, eu estou pregando para mim também. A palavra de Deus, ela precisa passar por mim. Eu estou ouvindo o que eu estou pregando. Tem uma pessoa ouvindo, eu mesmo estou ouvindo, tá? Eu preciso que essa mensagem seja ouvida por mim. É a mensagem de Deus, não é minha, tá? Qual é o nosso anseio aí por Deus, né? Será que nós vamos subir no púlpito e não ter aí a nossa grande audiência esperada? A mensagem sairá com toda a veemência? Quem sobe no púlpito sem conteúdo, ele só quer um público. Ele não quer falar do que Deus tem para falar, tá? Quantas horas aí nós ficamos, às vezes, no telefone desapercebidos, e chega na hora, a gente vai ministrar. Mas não é assim, nós precisamos nos preparar para ministrar. Preparar. Vamos voltar ao tema. Eu já vou linkar aí Jeremias com esse homem que pregava sozinho, tá? Deus, então, eu leio. E aí, sobre as pedras, como diz o verso 3, estava fazendo a sua obra sobre as rodas,
na tradução lá do hebraico está pedras, porque são duas pedras encaixadas uma na outra. Depois eu vou colocar o vídeo aqui para vocês no finalzinho. Amém, Márcia e Regina. Deus abençoe. A internet está bem ruim aqui hoje também, tá? As coisas da nossa vida. Imagine essas pedras aí, ó. As situações da nossa vida acontecem porque existe uma mão de Deus movimentando tudo. Não estamos parados. Hoje eu não sou a mesma pessoa de ontem. Eu cresci. Aconteceu alguma coisa a mais. Tá? Shalom, shalom, boa noite, Ana Zilda. Deus abençoe. Eu não sou a mesma pessoa. Existe uma movimentação de Deus na nossa vida, a mão de Deus rodando ali aquelas rodas, as situações da nossa vida nos moldando, tá? O oleiro mexe na pedra ali inferior, faz a pedra de cima se mover, e aí sim ele começa a trabalhar. Não dá para trabalhar se não tiver movimento, né? Deus não trabalha se não houver o domínio e o movimento nas mãos dele. A velocidade certa, o barro ali centralizado na sua vontade, tudo isso, tá? E o versículo 4 diz assim: e o vaso que ele fazia se quebrou e ele tornou a fazer outro. E o vaso, em hebraico tá, enquanto ainda era barro, estava estragando. E o vaso, enquanto ainda era barro, estava estragando. Se não estamos prontos, estamos na mão de Deus, a gente vai sendo moldado aí. Então, e o oleiro não achou do agrado, então, continuar aquele projeto, ele foi e fez outro. É assim que o texto diz, e ele fez outro vaso, conforme o que achou bem fazer. Soberania de Deus, leia esse texto e lembre disso. Soberania de Deus, onisciência de Deus, e as situações da nossa vida vão nos fazer melhores. Outro vaso, nova criatura. Quem é Jeremias? Quem é Jeremias? E aqui a gente vai falar depois, no finalzinho, quem somos nós. Quem é Deus, nós já entendemos. Quem é Jeremias? Jeremias é um levita, tá? Jeremias é um levita. A Bíblia diz que quem ele era, tá? Ele profetizou por aproximadamente 42 anos, sempre cheio de oposições. Quem ouviu a mensagem dele foi ele mesmo. Ninguém deu ouvido à sua pregação. Ele dizia algo e os sacerdotes e outros profetas da época diziam: não, Jeremias, a sua palavra não é bem, não é de Deus. 42 anos sem ser ouvido, pregou para si mesmo, falou e pregou sozinho. Nós vemos lá em Lamentações de Jeremias que ele era um homem sensível, tímido, às vezes insatisfeito com o curso dos acontecimentos, tá? Por mais que ele pregou. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 18, ele diz que Deus foi para ele como um ribeiro ilusório. Deus, o Senhor me enganou, o Senhor me chamou para pregar, mas o Senhor disse que não haveria, o Senhor não me avisou que haveria, não haveria público, né? O Senhor mandou que eu fizesse, mas cadê o público? Ninguém me ouve. Mas ele pregou a mensagem de Deus e hoje nós podemos ouvir essa mensagem que ele pregou para muitas e muitas gerações. Então, ele era um levita. Interessante, anote aí, levita, da família sacerdotal e vivia numa cidade levita de aproximadamente 6 quilômetros de Jerusalém. Então, ele podia ouvir tudo que se acontecia lá no templo, mas não podia participar porque era banido. Opa! A sua cidade, o povo dali, os seus descendentes ali foram banidos. Ele era descendente dos levitas, eles foram banidos do templo. Como assim? Tudo aconteceu lá com Eli, e o profeta Samuel veio, recebeu a mensagem e disse: olha, vocês, vai encerrar aqui com vocês o sacerdócio.
Isso só veio se cumprir em Salomão, tá? Quando o profeta, o sumo sacerdote, tá? O sumo sacerdote, descendente de Eli, chamado Abiatar, deixa eu ver se é esse mesmo nome, Abiatar, tá? Ele foi banido, ele e toda sua família ali. Então ele era descendente de levitas, mas levitas banidos. Quando Deus chama ele, ele fala: "Ah, Senhor, eu não. Eu não. Eu não". Mas Deus falou assim: "Você sim. Você é banido para fazer lá dentro o serviço sacerdotal, mas como profeta, não. Como profeta, eu te levanto como profeta". Ah, para você quiser anotar, livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 26 e 27, anota aí depois você leia. Ah, ele era de Anatote, versículo 1. Palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo 1, fala também disso. Às vezes nós lemos e não prestamos atenção. Jeremias 1. Boa noite para vocês. Veio a palavra do Senhor Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote. No capítulo 1, versículo 1, nós já temos a informação que ele é filho de um dos sacerdotes de Anatote. Anatote é a cidade banida de servir no templo, tá bom? Foi banida? Foi. Tá? Abiatar, 1 Reis 2, 26 e 27. Depois vocês leiam. Tá? Jeremias, então, vinha de uma família ligada a falhas e rejeição. Isso fala muito do caráter de Jeremias, tá? Jeremias, ele segura muito aí o agir de Deus, o que Deus manda ele fazer. Ele fala: "Ah, Senhor, mas eu sou uma criança. Ah, Senhor, mas isso. Ah, Senhor", cheio de desculpas por causa ali dessa linhagem familiar, ligada assim a falhas e rejeição, né? Essa informação eu sei, né, que vocês não sabiam. Algumas pessoas já sabiam. Fala para mim se você já tinha ouvido falar sobre isso, se você já tinha prestado atenção em Jeremias 1:1. Ah, digita para mim que eu já sabia, eu já estudei sobre isso, para eu saber aqui qual é o nível aí de informações que vocês estão tendo, ou se eu estou trazendo para vocês coisas relevantes aqui. É importante vocês responderem, tá? E aí, para terminarmos aqui, vou esperar vocês responderem, tiver alguma dúvida também, repetir textos aqui para vocês me falam. 1 Reis 2 fala sobre isso, versículo 26 e 27. Você já tinha ouvido falar sobre isso, que ele era um levita banido? Deixa eu ler aqui primeiro o livro de Reis, capítulo 2, 26 e 27, enquanto vocês respondem aí. E o rei disse ao sacerdote Abiatar: "Vai para Anatote, para o teu campo, porque tu mereces a morte. Mas agora não te matarei, porque transportaste a arca do Senhor diante de Davi, meu pai, porque afligiste com tudo meu pai." Salomão expulsou Abiatar para não ser sacerdote, para que se cumprisse o que a palavra do Senhor falou sobre a casa de Eli em Siló. Então, esse texto de 1º livro de Reis, capítulo 2, 26 e 27, é muito importante. Vocês derem uma lida nele novamente e analisar, para que se cumprisse. Tá? 2 pessoas aqui responderam, 3 pessoas não sabiam. Jeremias, tá? Jeremias, um levita banido, né? Já nasceu numa família de levitas proibidos de servirem no sacerdócio, mas Deus pega o improvável e faz dele o levita. Ninguém sabia. É muito interessante isso, às vezes, para vocês, tá? Vocês gostaram da informação, dão glória a Deus. Agora vocês já podem enriquecer aí a mensagem de vocês e aprender mais com Deus. Quando você lê, agora, eu tenho certeza que quando você lê o livro de Jeremias, Lamentações, você vai olhar para ele como um levita proibido de servir ali no templo. Pensa bem, você nasceu levita, da tribo, não, da linhagem do sumo sacerdote, e é banido. É muito forte.
É muito forte pensar nisso, mas Deus não esconde esses fatos de nós, tá? Tá tudo aqui. Tá? Deus vai revelar? Deus vai revelar. Creio no poder de Deus, na revelação. Eu sou do Reteté, a igreja, a igreja que eu frequento aqui é uma igreja pentecostal, tá? Fogo no altar, que é o nome da igreja. É a igreja batista que eu frequentava um pouco longe, aí eu tenho que ir com as crianças, eu fui nessa mais perto mesmo. Creio que Deus é o mesmo Deus. A Nazilda não sabia, aprendeu a benção, pérolas, aleluia, glória a Deus, muito relevante. Glória a Deus pelo feedback de vocês também. Eu posso trazer para vocês aqui mais coisas desse tipo. Mais uma informação para vocês querem? Tremenda essa aí você tem que anotar, tá? Anote aí. A palavra oleiro. Aí na sua Bíblia, dá uma riscadinha aí, oleiro. Vocês escrevam aí, Iotser. Vou escrever aqui para vocês e aqui. Deixa eu escrever aqui no YouTube mesmo. Iotser. E essa palavra que eu escrevi aqui é oleiro. Deixa eu escrever nos comentários aqui para vocês. Iotser. É oleiro em hebraico. Tá? Oleiro. Então, o oleiro, vai lá, vai ver o oleiro. Iotser. Tá? Tem a ver com aquele que forma, com aquele que cria. Essa é a raiz da palavra. Quando nós olhamos, tá? Para terminar, vou deixar essa informação para você. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, opa, Gênesis agora vai dar um nó na minha cabeça. Não, peraí que eu vou descomplicar para você. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E para vocês que chegaram agora, não assistiram essa live, tá boa demais, tá? Boa demais aqui. Vai ficar gravado aqui para vocês, tá? Quando eu for fazer as lives que não ficarem gravadas, eu vou avisar vocês. Mas essas vão ficar aqui para vocês. Gênesis 2:7 diz o seguinte: daí formou Deus o homem do pó da terra. Essa palavra aqui, e formou, vai atsar. Opa! E atsar é formar como um oleiro forma a sua obra de arte. Quando Deus forma o homem, ele forma como um oleiro, porque ele formou do pó. Ele não juntou um monte de pó, não, gente. Ele teve que molhar para fazer ali um barro. Formou o homem do pó da terra. Precisou de água, já lembramos logo do Espírito Santo. Né? E o oleiro, toda vez que o oleiro passa ali a mão na sua obra de arte, no vaso, ele molha a mão também na água. Nós não aguentaríamos, eu vou falar aqui algo profético, nós não aguentaríamos a mão do Senhor nos moldando se não fosse o Espírito Santo, a água, tá? Sempre o Espírito Santo nos ajudando, sempre o Espírito Santo o Consolador, nos moldando, nos ajudando, dando forma. Então, yatsar é formar, em Gênesis 2:7, e otser é oleiro. Quando Deus forma o homem, ele forma como um oleiro formando a sua obra de arte. Gostou dessa informação? Muito bom. Então, lembre-se, tá? Existem muitas pérolas, como a irmã disse aqui, ó, pérolas, aleluia, a Cristiane escreveu para nós aqui, ó, pérolas. Tem muitas pérolas dentro da Sagrada Escritura que não serão arrancadas para fora se não estudarmos. Ah, irmã Luciana, onde você encontrou isso? Professores, cursos, livros, muita dedicação, anos de estudo, tá? Tudo isso, um acúmulo, a junção disso tudo. E a graça e o poder do Espírito Santo sempre nos moldando, tá? Como, então, obter essas informações e conexões sem examinar as Sagradas Escrituras? Quase que impossível. Sem examinar as Sagradas Escrituras não dá. Glória a Deus, é verdade, né, Misael? Misael é meu aluno. Por isso, tá? Vou falar mais uma vez, eu estou aqui para ajudar vocês, para ensinar vocês, tá? Pegar na mão de vocês e caminhar com meia hora. Quanta coisa boa nós aprendemos, eu também falo para mim também. Glória a Deus, Cláudia. Tá? Eu também ouço o que eu estou falando.
isso entra aqui no meu coração e precisa gerar fruto e vida. Precisa gerar fruto e vida, tá? Quando o oleiro não se agradar e o vaso se quebrar ali, o vaso se quebrou, ele vai molhar e vai refazer outro. Deus é capaz de mudar as pessoas, sim. Quem somos nós, então? Já falamos quem é Deus, quem é Jeremias e quem somos nós. Somos moldáveis, frágeis. Precisamos da água, porque senão ficaremos secos e quebraremos na mão do oleiro. Para quem trabalha com arte aí sabe que se o barrinho ficar sequinho, ele quebra. Ele precisa estar molhado, cheio da graça e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. É maravilhoso aprofundar na palavra. Amém, Márcia Regina. É maravilhoso. Vocês não sabem a alegria e a paixão que eu tenho de trazer isso aqui para vocês, tá? São coisas que Deus guardou e plantou no meu coração por anos e anos e anos. E ele disse, agora é o momento. Ainda tem isso, né? A gente vai aprendendo e tem um momento. Ana Zilda, glória a Deus. Vocês têm alguma dúvida, algum texto que ficou perdido aí para vocês? Aprendemos quem é Deus, quem é Jeremias e quem somos nós. Tá? Ah, mas irmã, esse texto é profético. É profético. Esse texto é escatológico? Sim. Esse texto fala para Israel ali naquele tempo em que eles estavam sendo omissos a Deus? Fala. A palavra de Deus é infinita. Eu só trouxe uma nuance desse texto aqui. Não tem como falar dele na sua forma plena só no céu. Mas cada vez que eu for ministrar, tá? Eu trazer aqui para vocês. Ainda tem um contexto histórico, pano de fundo histórico, que eu nem falei aqui, tá? Muita coisa para aprendermos dentro de um texto. Pronto? Deus abençoe a vida de vocês. Ó, sexta-feira e sábado, tá? Sexta e sábado. Sábado eu não tenho certeza do horário. Eu creio que vai ser de manhã. Tá? No sábado eu creio que vai ser de manhã, depois da nossa turma lá com os alunos, tá? Creio que vou entrar ao vivo depois. Aí eu vou definir o horário com vocês, mas vai ser antes do almoço, horário de almoço, no sábado. Sexta-feira vai ser horário normal. Onde está a lista dessas lives, onde aparece isso? Vocês precisam seguir o meu Instagram lá nos stories. Lá nos stories você tem as informações. Meu Instagram tá aí, Luciana Mais Hebraico. A Ana Zilda escreveu que louvado seja o Senhor Deus, eu tenho sede de Deus, desse Deus maravilhoso. Né? Obrigada a vocês. É muito forte essa revelação. Gênesis 2:7. Gênesis 2, deixa eu colocar aqui, 7. Opa. 2:7. 2:7. Formou Deus o homem do pó da terra. Formar, yatsar. Formar como oleiro forma a sua obra. Deus abençoe e até sexta-feira. Sexta-feira o tema vai ser entendendo a expressão quebrantado o coração. Tremendo. Nós vamos ler aqui 2 salmos, 2 versículos dos salmos aqui. Entendendo aqui nas raízes hebraicas o que é quebrantado o coração. Tem canções e várias canções que falam sobre isso. Amém? Tá? Vejo vocês sexta-feira, se Deus assim nos permitir. E eu vou deixar para vocês aqui o vaso no Facebook e no Instagram. Nos stories aqui no Instagram.